Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, Jesus está em um texto que ele é conhecido como Sermão do Monte. E ele está em sua reta final, encerrando aquele período e aquele momento de discurso. E nesse contexto, Jesus ele vem dando características do verdadeiro cidadão do reino. Se você quiser saber sobre as características do cidadão do reino dos céus, é só você ver aquelas características que é dada no Sermão do Monte, quando ele vai falar dos misericordiosos, dos puros de coração, daqueles que são perseguidos por conta da justiça. Ali Jesus ele está dando algumas características do cidadão do reino. O verdadeiro cidadão do reino, ele é puro de coração, ele é perseguido por causa da justiça, ele chora, bem-aventurados que choram, ele chora pelos seus pecados. Portanto, irmãos, é caracterizado os verdadeiros cristãos, a característica dos verdadeiros cristãos, através do Sermão do Monte. E de tantas características e ensinos que Jesus traz no Sermão do Monte, ele vai trazer agora essa parábola, conhecida como parábola dos fundamentos. E sempre já foi falado e é notório que Jesus, ele usava muitos exemplos da época. E esses exemplos eram tirados de coisas naturais que ele explicava para nos trazer uma verdade espiritual. E esse exemplo, Jesus vai nos trazer aqui uma parábola. A parábola dos fundamentos. Ele vai falar sobre dois tipos de homem que tiveram duas ações mediante a algo que eles queriam fazer. Primeiro, um homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha, e um homem insensato ou tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Quando Jesus ele fala aquilo e usa aquilo naturalmente da época, não há tanta confusão dos ouvintes, porquanto era algo comum da época, como também é para nós. Mas naquela época, irmãos, era mais comum ainda, porquanto Israel é uma região em grande parte montanhosa e rochosa. E era popular que as pessoas procurassem as montanhas e as rochas e locais altos para construírem as suas casas. Por uma forma estratégica e até mesmo de segurança. Quanto mais alto, ficava mais distante para salteadores. Quanto mais alto, ficava mais distante de determinados perigos que viessem sobrevir àquela casa. E também uma casa edificada sobre a rocha, ela ia ter mais estabilidade em seus alicerces. Porém, existiam aqueles que construíam casas, muitas vezes em regiões de
que eram muito baixas, e principalmente perto de rios, como as margens do Rio Jordão. E ali construiu essas casas muito perto, por conta da facilidade. Construir uma casa em cima de um alto, em cima de um local rochoso, não era fácil, por conta do trabalho que se dava em levar material e toda a logística envolvida em levar material para construir aquela casa. E muitos procuravam a facilidade de se construir em regiões baixas, em regiões onde tinha rios. E o que acontecia é que vivia num determinado risco de que, se viesse uma enchente e uma chuva, aquela casa viria a desabar, porquanto não tinha estabilidade, porque os seus alicerces eram feitos. Não, então quando Jesus fala aquilo, as pessoas entendem do que ele está falando. Ele está falando de uma coisa comum e popular daquela época. E hoje, irmãos, nós vamos aprender quanto a esses fundamentos que são importantes. Não necessariamente eu vou falar aqui de construção, que o que eu entendo de construção civil aqui é muito pouco. Mas nós vamos pegar algo que Jesus falou e que também nós entendemos no nosso cotidiano, que é construção civil, e vamos aprender algumas verdades importantes sobre os fundamentos da estabilidade cristã. Os fundamentos da estabilidade cristã. E que fundamentos são esses, irmãos? Quais seriam esses fundamentos? Para nós termos uma estabilidade cristã, estar estável na nossa vida cristã. Para fazer uma casa, do que a gente precisa? Para quem já construiu casa, já começa a vir na sua mente diversas coisas, né? Talvez você até diga de dinheiro, né? Mas com o dinheiro, do que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa usar os materiais corretos. Segundo, um profissional certo, tá? Você tem que ter os materiais corretos, usando as quantidades corretas. E para isso você precisa chamar um profissional correto, um bom pedreiro. Não é só esses que diz que é pedreiro e não é, não. Tem que ser um pedreiro, um bom profissional. Mas outra coisa, irmãos, antes disso, é algo que é prioridade para você fazer uma construção. Você precisa de um local, e esse local tem que estar certo e apropriado para você construir alicerces estáveis. É verdade? Então o que a gente precisa é de um local apropriado e que tenha uns alicerces certos e estáveis, para que aí você venha construir uma casa ali naquele local. Deixa eu dar um exemplo. A nossa região aqui, ela é muito úmida, principalmente na época do inverno, breja muito. A gente vê ali o terreno do ponto ali da congregação, como já começa a brejar, a umidade muito grande. Então a gente tem que construir ali sempre os alicerces. Você vê que das casas ali, como a minha casa, como a casa também onde vai ser a congregação, é bem reforçado, com colunas, com cinta, porquanto é uma região onde não pode fazer o serviço de qualquer maneira. O texto que a gente vai ler, que a gente leu, irmãos, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele vai comparar o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que fez o alicerce sobre a rocha. Ele vai fazer um comparativo com a prudência, a inteligência daquele homem, com aqueles que escuta e pratica a palavra de Deus. Então a gente aprende que um dos fundamentos para nós termos estabilidade cristã está em escutar e praticar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus, irmãos, é ter prazer em aprender a palavra de Deus, gostar do ensino bíblico. Se quisermos termos estabilidade, sermos cristãos estáveis, nós temos que ter prazer de aprender da palavra de Deus. O que é um cristão estável, que tem estabilidade, irmãos? É aquele que nada tira ele do caminho. Assim como a casa
edificada na rocha, que vem as tempestades, vem a chuva, vem os ventos e ela continua lá. Assim é esse cristão. E ele gosta de aprender, não é só escutar, mas ele gosta de aprender da palavra de Deus, do ensino. E essa é uma conotação importante para o verdadeiro cristão. Porque um cristão, ele é conhecido, primeiramente, irmãos, pelo o desejo que ele tem de aprender da palavra de Deus. Pode ter certeza que lá no mundo, se você não tem desejo de aprender da palavra de Deus, eles mesmos vão te desclassificar como cristão. Eu vi um humorista hoje, um vídeo de um humorista ateu, falando que no show dele, às vezes vai lá um cristão, não era nem para ir, de stand-up, e ele é ateu e se depara com um cristão, até mesmo no show dele. E ele lá criticando muitos cristãos que não liam as escrituras. Ele diz, rapaz, eu não... E ele se dizia ainda conhecer mais do que os próprios cristãos. E ele disse um negócio interessante. Rapaz, você defende a fé cristã, você acredita em Jesus, você acredita em Deus, e vocês têm um livro, é só um livro, e vocês ainda não lêem esse livro. Vocês mal lêem esse livro. Vocês só se contentam com a pão que é lhe dada no domingo. Um ateu, um camarada se dizendo ateu, dizendo isso. E ele citando várias coisas lá. Então, irmãos, aquele homem desclassificou pessoas que não liam e que não esbanjava desejo de aprender das escrituras como não cristãos. Eu não estou dizendo que pessoas aqui, que eu não sei quem é, ainda bem, eu não sei, que não tem prática de leitura da Bíblia, ou está em falta nisso, não são cristãos. Mas que, irmãos, há uma necessidade para que a nossa vida cristã ela venha melhorar através da leitura da palavra de Deus e do desejo de nós aprendermos sobre as escrituras. É através das escrituras que nós nos fortalecemos. É através das escrituras que nós obtemos direcionamento de Deus. É através das escrituras que Deus fala conosco. Então tenhamos o desejo de gostar do ensino bíblico, de aprendermos nos cultos, de procurarmos conteúdos, pedirmos conteúdos cristãos saudáveis, para que venhamos nos esmiuçar neles. Nós temos tido o privilégio que muitas vezes não tem. Embora limitados e não dizendo que nós somos os melhores, nós somos falhos muitas vezes, estamos aqui. Mas assim, muitas vezes nós temos privilégio que muitos não têm, irmãos. De ensinos bíblicos, escola bíblica, ensino, pessoas para... Só para você ter ideia, existe igreja, se você quer tirar uma dúvida, às vezes eu vejo os irmãos tirando dúvida no grupo, né? E eu vejo prontamente o Marcos respondendo, outros irmãos respondendo. E os irmãos fizeram, o irmão Hélio fez uma pergunta até no grupo dos homens de missão da Sebresse, e um irmão respondeu, meu irmão, existe igrejas que nem o pastor faz parte do grupo, porque ele não quer contato com ninguém. Então estou aqui para falar mal de ninguém, mas eu estou mostrando aqui, não é todos, não estou generalizando, mas eu estou mostrando o privilégio que nós temos de aprendermos. Nós temos a internet, nós temos muito conteúdo. Não estou dizendo para vocês fazerem isso não, mas qualquer livro que vocês quiserem emprestar, chegar lá em casa ou lá no Marcos, muito pesado no coração, a gente vai emprestar. Essa palavra emprestar livro, a gente vai emprestar. Mas nós temos também, se você quiser ler de uma forma digital, temos livro digital, temos bons autores. Temos a Bíblia hoje em dia você pode levar. Eu não quero levar no meu trabalho, que o volume é muito grande, você pode botar ela no celular. Mas uma coisa é certa, irmãos, não há desculpa para nós cristãos, principalmente dessa época, dizer que não temos ferramenta para aprender mais da palavra de Deus. Agora, uma coisa é que nos impede, irmão, muito nessa época. Eu me coloco sobre isso. Chama-se entretenimento. Nós nos entretemos muito. Nos entretemos muito. Mas quem tem escolhido muitas vezes se dedicar muito tempo ao entretenimento, que até a própria tecnologia nos oferece, somos nós mesmos. E nos é vergonhoso a partir do momento, e eu me ponho sobre isso, a partir do momento que nós finalizamos séries de várias temporadas, finalizamos sequências de filmes, e a palavra de Deus deixada de lado.
E deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quanto mais distância nós nos mantemos da palavra de Deus, menos domínio próprio contra os entretenimentos nós vamos ter. Eu estou dizendo aqui que nós vamos parar de assistir o filme, de nos entreter ou de fazer alguma coisa. Não estou entrando nesse parâmetro. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, que nada justifica nós dedicarmos horas e horas a essas coisas e nos abstermos de ler a palavra ou de estudarmos as Escrituras. E muitas vezes, irmãos, o entretenimento talvez é o nosso maior problema. E às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho tempo. Mas nós gastamos muito tempo com outras coisas. E aquilo remete que aquilo é a nossa prioridade. Porque aquilo que nós gastamos muito tempo, nos demonstra que aquela é a nossa prioridade. Infelizmente é isso. E John Piper vai falar um negócio muito interessante. Que por muitas vezes no dia do juízo vai ser nos mostrado que nós não nos dedicamos mais a aprender da palavra de Deus. Não foi por falta de tempo. Não foi por falta de tempo, irmãos, mas por falta de iniciativa nossa, de dedicarmos tempo a estudarmos, a nos esmiuçarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus que foi por conta dela. Nós esquecemos muito disso. Foi por causa da palavra de Deus que muitos foram mortos no passado. Hoje foi até falado nisso na escola bíblica. Quantos morreram, irmãos, pela palavra de Deus? Quantos morreram para que nós viéssemos ter essa liberdade que nós temos hoje? E muitas vezes nós desperdiçamos essa liberdade. Que não venhamos fazer da nossa vida, irmãos, uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Porque a partir do momento que nós temos somente uma vida, e essa vida ela é breve, ela é passageira, e nós desperdiçamos o tempo que poderia ser dedicado a usufruirmos mais das Escrituras, mais de Deus, nós perdemos tempo aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer lá em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A caminhada do cristão é isso, é um processo a ser aperfeiçoado. O estudo ele é contínuo. Em questão de aprendermos das Escrituras, não há limite para nós. Até a gente que prega, irmãos, continuamente a gente tem que estar aprendendo cada vez mais. Até você pensa, irmão, mas claro que vocês pregam. Obviamente sim, nós temos uma responsabilidade, mas não é somente por isso. É porque nós precisamos aprender das Escrituras para ela edificar a nossa vida. Nós só iremos conseguir, irmãos, sermos cristãos verdadeiros, genuínos, potentes, se nós tivermos apreço em lermos e meditarmos a palavra de Deus. Não há outro método. Não há outro método. Não há outro livro que vá fazer isso conosco. Irmão, mas existe muito livro, mas todos que são saudáveis, obviamente, são tirados, são meditados e tirados como inspiração da Bíblia. São explicações da Bíblia. Então, escutar, ou seja, aprender a palavra. Mas ele continua: aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica. Ou seja, aquele que vive a palavra. Ele procura praticar a palavra, ou seja, termos a palavra como prática de vida. Quando a gente ouve a palavra, a gente capta ela vem pelos nossos ouvidos e vai para o nosso entendimento, para o nosso cérebro. E depois, nós colocamos ela em prática. A característica, irmãos, de uma fé genuína é manifesta na prática. E eu não digo isso como uma forma de obter salvação, mas como Tiago vai mostrar muito bem, como resultado dela. O resultado da salvação na vida do crente é manifesto por obras de cristãos. Então, no texto,
fica bem claro que escutar a palavra e não procurar pôr em prática é inútil. É inútil. No primeiro ponto a gente falou que era necessário escutar, ou seja, aprender. Mas também a gente aprender e não tentar colocá-la em prática também é inútil. Tem que ter uma sincronia, uma união das duas coisas, de escutar, de aprender e também colocar em prática. Eu acho interessante que para nós tirarmos a CNH é exigido 2 tipos de aula. Para quem sabe, nós temos as aulas teóricas, vamos aprender tudo teoricamente sobre as leis de trânsito, e também tem as aulas práticas. Aquelas aulas práticas é o que mais vai se assemelhar no dia do trânsito em questão prática. E para você, quando você no dia da prova, você vai utilizar as duas coisas, e para o dia a dia vai ser utilizada as duas coisas, tanto o que você aprendeu nas aulas teóricas como na aula prática, para o dia a dia. E se você souber usar as duas coisas em sincronia, você vai ser um bom motorista, você vai ser bom no trânsito. Mas se não, isso vai trazer muitas consequências. Por isso tem gente que diz assim: rapaz, eu não acredito que fulano passou pela autoescola, não. Isso é CNH dele foi comprada. Porque o camarada anda todo errado, tudo à torta e à direita, porque não obedece as regras teóricas e práticas que ele aprendeu na outra escola. Ou seja, irmão, o que adianta nós sermos o melhor aluno da faculdade e nos tornar um péssimo profissional? Você já viu o camarada passar anos e anos estudando medicina, que é muito tempo, acho que é 6 anos, não é isso? 6 anos. Então, quando ele se forma, ele se torna um péssimo médico. Um péssimo médico. E tem muitos por aí, né? Então, do que é que vai adiantar? Ele vai ser um médico somente em informação, mas como profissional, ele vai ser um péssimo profissional. E é por isso que existe uma palavra confissão de fé e a palavra profissão de fé. Confissão de fé está mais relacionada àquele que confessa a sua fé, ele manifesta a sua fé no falar. Mas a palavra profissão de fé é aquele que exerce a sua fé. E tem que ter uma sincronia de nós proclamarmos a nossa fé e exercermos a nossa fé. Ou seja, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É a manifestação das boas obras para um cristão. Efésios 2:10 vai dizer assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos, né? Acho interessante que Efésios capítulo 2 vai falar sobre salvação pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Mas interessante que no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, Deus também vai dizer, ó, somos feitura sua. Ou seja, Ele nos fez a imagem de Cristo. Para que vejam as nossas boas obras, porque o mundo veja as nossas boas obras e glorifica ao Pai. Portanto, fica claro que um cristão que pratica boas obras, o nome de Deus é glorificado através disso. O nome de Deus é glorificado. E as boas obras, irmãos, é um sinal de um novo nascimento. Por isso que o cristão que ele ouve as palavras e ele é praticante da palavra, ele é um cristão que tem estabilidade, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, como as escrituras dizem. É isso que tudo se fez de novo. É uma nova vida, uma nova forma de pensar. E por conta disso, irmãos, ele vai sendo protegido. Sabe uma forma de você estar realmente protegido para que tudo venha a dar errado? É a partir do momento que você aprende da palavra de Deus e tenta botar ela em prática. Porquanto é isso que as regras do meio secular, elas servem. A regra de trânsito. A regra de trânsito, ela serve para nos proteger. Quando você vê uma placa dizendo proibido andar acima de 80 quilômetros. Aí você diz, rapaz, essa placa é aí, eu doido para chegar ligeiro lá no meu trabalho, e essa placa me impede de eu ir mais rápido.
Mas não, aquela placa, ela está ali colocando limites. Ela está dizendo que se Deus o livre defenda alguém sofrer um acidente abaixo de 80 km naquela via, tem mais possibilidade dela sobreviver ao acidente. Só que se ela ultrapassar, as probabilidades dela sobreviver são poucas. Então aquela placa, ela coloca limites em nós para que nós venhamos estar protegidos. Opa, 80 km por hora eu não vou ultrapassar. Se acontecer alguma coisa, a placa, ela sinaliza que eu vou estar sendo protegido. O cinto de segurança, eu não gosto de cinto de segurança, isso incomoda. Tem pessoas que dizem, no nosso rota da empresa é exigido agora, e as pessoas se incomodam. Às vezes, negócio de cinto de segurança, por quê? Porque já aconteceu casos de pessoas, o ônibus frear, e a pessoa bater com a cara na poltrona da frente. Mas acidente mais grave já aconteceu de pessoas, muitas vezes, irmãos, morrerem, tá todo mundo com cinto, e pessoas virem a óbito só porque ela não estava de cinto. Então aquele cinto de segurança no carro, que muitas vezes as pessoas têm como incômodo, e quando as pessoas mandam colocar, as pessoas acham que aquela pessoa está sendo chata, sendo inconveniente, levar multa por conta disso. Aquilo é uma norma e uma regra para proteger a pessoa. Então a palavra de Deus, irmãos, com isso é a mesma coisa. Quando a palavra diz que não vai, não é que ela está te colocando limite somente para tirar a qualidade, pelo contrário, ela está te protegendo. E proteção nos traz o quê? Qualidade de vida. Então as regras e os mandamentos de Deus, eu não estou falando das regras do Antigo Testamento, não, os mandamentos de Deus, a Bíblia Sagrada, quando ela nos coloca limite, ela também está nos protegendo. Está nos protegendo. Muitas vezes, a princípio, a gente não entende, mas ela está nos protegendo para um bem maior e nos evitando. Mateus 5,16 vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, pelas nossas obras, as pessoas glorificarão a Deus. Por isso Pedro, irmãos, vai mandar essa questão de praticarmos obras como cristãos, como resultado de nossa salvação. Isso é tão forte, o nosso bom testemunho, que Pedro vai mandar as mulheres que têm maridos descrentes ganhar eles sem palavra, só com um bom testemunho, com um bom trato. E quantos casos acontecem do cônjuge se converter e o outro não quer nada do evangelho, só que começa a ver a mudança, ele começa a ver, essa mulher era desse jeito, e agora essa mulher me trata diferente, ela cuida de mim, ela cuida das casas, cuida do filho, ela não é respondona mais, ela mudou o trato, a personalidade dela, o temperamento dela está diferente, e por conta disso, rapaz, eu quero conhecer esse Deus que essa mulher está servindo. Ele não fala isso com palavras, mas é o sentimento, ele fala por dentro, no coração dele, e se converte. Mas quando fazemos obras ruins, damos mau testemunho e distanciamos as pessoas do evangelho. Então, darmos bom testemunho. E são esses fundamentos, irmãos, de ouvir e praticar a palavra de Deus, nós não teremos autoridade. Não teremos. Nós vamos falar, mas sem autoridade. Podemos até ter bom conhecimento, mas se não somos praticantes da palavra de Deus, de nada vale o nosso conhecimento. É uma coisa insossa, é uma coisa sem sal. Você já viu uma comida muito cheirosa? Uma comida assim, vou falar aqui nordestino mesmo, nordestinamente. Um prato de baião de 2, carne assada, picanha, vamos lá, né? Tá difícil. Assada na brasa. O que é que acontece? Cheirosa. Aí quando você chega para comer, que você corta aquele pedaço e bota na boca, não tem, tudo insosso, sem sal. Assim é um cristão que somente tem conhecimento, mas não é praticante da palavra de Deus. Ele pode falar, mas ele não tem autoridade. Foi o que os homens observaram até de Jesus falando no final, versículo 28, vai dizer assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estava a multidão maravilhada da sua doutrina, porque ele não ensinava como quem tem autoridade. Ele ensinava
como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ou seja, irmãos, a gente pode ver que eram os fundamentos que os mestres da lei não tinham. Pelo menos uma boa parte deles não tinham. Primeiro, por seguir mais a tradição do que as escrituras. Eles tinham conhecimento, mas mesmo assim eles procuravam viver e praticar muitas tradições que eles mesmos criaram, isso foi falado até aqui na escola bíblica, do que as próprias escrituras. Mateus 15, 3 vai dizer, ele porém lhe respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição, eles se escandalizaram, irmãos, porque os discípulos não lavaram as mãos. E Jesus vai dizer, dar um ensino para ele, dizer, o que contamina um homem, não é o que entra pela boca, mas pelo contrário, é o que sai da boca, que vem do coração. E Jesus passa uma verdade para eles, não adianta vocês seguir essa tradição aí, de lavar as mãos ou alguma coisa, se o coração de vocês são mau. E por conta disso, vocês falam más palavras. Portanto, irmãos, muitas pessoas se sentem firmes somente por seguir tradição. Eu sigo a tradição da minha religião, eu sigo a tradição da minha igreja, eu sigo o costume da minha igreja. E vê muitos isso nas suas religiões e se acha perfeito por conta disso. Mas o texto vai nos dizer que isso aí não emana autoridade nenhuma, não dá firmeza nenhuma seguir tradição. Vemos isso, que muitas igrejas ditas evangélicas, e dentro disso tem muitos cristãos judaizantes. O que seriam esses cristãos judaizantes? São aqueles cristãos muito semelhantes àqueles cristãos que Paulo refutou da igreja da Galácia. Gálatas 6,15 vai dizer, pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. Estava tendo uma divisão daquela igreja sobre a questão da circuncisão e da circuncisão. Tinha alguns cristãos ali que diziam ser aderentes do cristianismo, mas eles também começaram a querer persuadir alguns cristãos naquela igreja, dizer, a gente adere ao cristianismo, só que as leis judaicas e os costumes a gente vai manter ainda. E é o seguinte, os gentios que se converterem têm que passar pela circuncisão. E tem que cumprir todos os mandamentos da lei judaica. E Paulo vai refutar que isso não tem valor nenhum mediante a Deus, mas ser uma nova criatura. E não propriamente, irmãos, que existe igrejas que estão fazendo isso, questão de circuncisão, mas não. Mas estão num pensamento semelhante, em querer ditar regras e colocarem peso nos ombros dos outros. Que semelhança dos fariseus, nem eles mesmos querem levar. Quantas igrejas estão preocupados somente, ou cristãos, por consequência, em cumprir o rito da igreja, em não cortar o cabelo, em não usar maquiagem, um homem não usar uma bermuda, e se confiam nisso como praticantes da palavra de Deus, enquanto isso é só uma ilusão de ótica. Isso é um pensamento fajuto que não dá firmeza nenhuma. E quantos desses, muitas vezes, caem em pecado, porque não se preocuparam em aprender da palavra, em tentar praticar a palavra, mas tentaram se preocupar com a roupagem. Se preocuparam em sair até a esquina e colocar uma calça social para ir na esquina, para não mostrar as pernas. E por conta disso, o seu coração não estava protegido quanto às tentações que sobreveio. Quando sobreveio, caiu. Porque a única coisa, irmão, que pode fortalecer o nosso coração, pode fortalecer o nosso cristianismo, é nós aprendermos da palavra de Deus. Estamos fortalecidos. É o que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que eu vou estar prevenido contra as tentações que me vêm se eu estou aprendendo e tentando somente cumprir essas roupagens externas? Então é isso, irmãos. Ou seja, não adianta nós sermos cristãos somente de aparência. O exemplo da igreja de Corinto. Um irmão com boa condição, exalando muitas manifestações de dons,
com boas características de cristãos, mas Paulo vai mandar uma epístola para ele dizer: não pode chamar vocês de espirituais, mas a carnais. Porquanto alguns cristãos ali habitavam e praticavam o pecado. Havia adultério, fornicação, havia desigualdade social. Ou seja, irmãos, a gente pode ver que nada, irmãos, pode ocupar o lugar de escutarmos a palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus. Aí tem muitos que se acham espiritual por causa do dom. Eu tenho o dom. E dizem: eu tenho o dom, eu profetizo, eu falo línguas e eu sou mais... E ele se acha mais espiritual do que os outros. Aí se confia muitas vezes nisso, mas compra não paga. É mal visto pela sociedade. As pessoas até se assustam quando alguém chama ele de crente. Isso é lá crente, porque é só uma roupagem no culto. Só uma roupagem. Então temos que ter cuidado, irmãos, com isso. E a gente pode ver que no Antigo Testamento era uma coisa que era priorizada. Deus dá as leis, que além do decálogo havia 613 mandamentos. O povo disse: tudo que o Senhor mandou iremos fazer. Essa era a forma de diferenciar Israel das outras nações. Mas eles fizeram lá nada. Quando foi no deserto, começaram a desobedecer. E Deus responde: pois por esses mandamentos vocês vão viver. E é por isso que somente 2 entraram na terra prometida. Dos 600 mil homens, mas a estimativa que afirma alguns estudiosos do contexto histórico diz que pode chegar até 3 milhões de pessoas. Dessa multidão de pessoas que saíram do Egito e entraram na terra prometida, Canaã, somente 2 pessoas que nasceram desde o Egito entraram lá. Porquanto conseguiram se manter fiéis à palavra de Deus. Então, irmãos, esse é o exemplo que nós temos. Josué e Caleb, os 2 homens. Essa é a representação da igreja, aquele que persevera. Ou seja, irmãos, temos identidade cristã. Não é isso aqui, eu sair assim, que vai me diferenciar somente dos pessoal que não segue a Deus. Isso aqui vai me diferenciar, sabe que hora? Aos domingos, às quartas-feiras, uma meia hora ou um pouco tempo antes de começar o culto. Quando eu vier lá da minha casa, vai me diferenciar naquela hora. Mas depois desse momento, o que é que vai nos diferenciar? É isso aqui, é a prática. Prática de vida. E não sempre como um cristão camaleão, aquele que se adapta no ambiente que ele está. Ele está aqui, ele é crente. Ele está no meio dos irmãos, ele é crente. Mas no meio dos ímpios, ele não é ímpio, não. Ele é pior do que os ímpios. Os ímpios ainda se tornam melhor que ele. Sabe quando é que os ímpios se tornam melhor? Quando o ímpio olha: rapaz, tu não é crente. Diz isso não, que tu é crente. É nesses momentos que a gente se torna pior do que os ímpios. É quando os ímpios se escandalizam com aquilo que a gente faz. Mas em segundo lugar, irmão, sem esses fundamentos estaremos vulneráveis a cair. Todo aquele que ouve, versículo 26. Estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí eu pergunto: dá para construir uma casa sobre a areia? Dá. A diferença é que a casa sobre a areia vai estar sem estabilidade. Mas para construir dá. Você constrói uma casa sobre a rocha, um alicerce sobre a rocha e sobre a areia. Dá para construir até o final, todas as duas. Imagina só, você constrói igual aqui foi sobre a rocha. Você faz o alicerce e tudo. Você constrói a casa, sobe a alvenaria, faz os acabamentos, cerâmica, o telhado, coisa mais linda. Aí eu lhe pergunto: vai ser uma casa bonita? Sim, vai ser uma casa bela. Até o dia que vier uma tempestade, vier ventos. Se for na beira do rio, vier uma enchente. Ela vai ser bela até aquele dia, que no dia que vier, ela desmorona e grande é a sua queda. Ou seja, irmãos, estaremos
vulneráveis em cair em tentação se nós não estivermos escutando e praticando a palavra de Deus. Se nós não estivermos estáveis. Sem ouvir a palavra de Deus e praticar, seremos vulneráveis. Andando sem vigiar o perigo que está ao nosso redor. E não devemos viver se arriscando com o perigo. A gente pode ver o exemplo de Sansão. Tinha força. O Espírito Santo se manifestava nele com uma forma de força. Alguém escolhido por Deus, mas que se arriscava com o perigo. Tinha uma autoconfiança muito grande. E essa questão dele se arriscar foi o seu ponto fraco, sua falha. Ao ponto dele falar sua fraqueza para a mulher. E através dessa mulher, Sansão veio a perder a sua força. Através de suas tranças que foram cortadas. Esse homem é levado pelos filisteus. Esse homem é usado como deboche, como zombaria. E um homem de tão grande qualidade é levado ao deboche, fica fraco, porque se arriscou. Aqui passa uma verdade para nós, que venhamos a vigiar, irmãos, e não nos confiar na nossa qualidade, no nosso conhecimento, nas nossas características, nas nossas virtudes, e que isso não venha nos fazer baixar a guarda, para que assim não venhamos a cair. Não venhamos a cair. O exemplo do trabalho, o uso dos EPIs. Equipamento de proteção individual, os EPIs. Trabalhar na empresa, a gente tem que usar. Os EPIs, ele nos serve para nos proteger. Porquanto, se alguém não quiser usar aquele EPI, ela pode sofrer algum acidente do trabalho. E geralmente, no meu trabalho, a gente tem que usar, o Alisson conhece meu setor? Tem que usar óculos, bota, luva a todo momento. O risco de perfuração no olho ou qualquer lugar é muito grande. E a partir do momento que alguém decide ou esquece de usar os EPI, o risco de acidente é grande. Como já, graças a Deus, o meu setor já está com mais de 800 dias sem acidente. Mas desde que eu trabalho lá, aconteceu muitos acidentes. E cair no conceito do mundo. Cair no conceito do mundo é quando o crente ele deixa de praticar a palavra de Deus, de ouvir, perde toda a estabilidade e ele cai no conceito do mundo, das filosofias mundanas. Tudo que é do mundo ele se engolda, ele sente prazer e ele acha normal. A partir do momento que nós começamos a achar tudo que é do mundo normal em nossa vida, alguma coisa em nossa caminhada cristã está errada. Porque o mundo, irmãos, é um conceito limitado, fajuto, libertino. A filosofia do mundo é o seguinte, está relacionado em somente você curtir a sua vida com seus prazeres. É igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, essa é a filosofia do mundo. Porém o cristão, irmãos, ele não coloca sua esperança nessa vida, pois ele almeja a vida eterna. E a realidade da vida eterna, ela já habita em nós no aqui e no agora. E é por isso que nós muitas vezes não olhamos as coisas com nossos olhos carnais, mas muitas vezes pela fé. Muitas vezes pela fé. Porque o crente que tem esses fundamentos, ele é desligado dos prazeres do mundo. 1 João 2,17 vai dizer, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eternamente. Portanto, não venhamos a cair no conceito do mundo, nos deixar engoldar por esse sistema fajuto, por essa ilusão de ótica, por essa grama que a gente olha, muitas vezes parece ser verde, mas é mentira. Ela está seca. E sem esses fundamentos, irmão, também vamos estar vulneráveis a cair em apostasia. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Há uma frase que eu não lembro onde eu ouvi,
mas que ela diz: você é o que você come. E esse é um fato verdadeiro. Você é o que você come. A sua alimentação, ela diz muito sobre a sua disposição, sobre faz parte dos seus hábitos saudáveis, a sua alimentação. Se você tem uma alimentação saudável, ela vai influenciar no seu dia a dia, principalmente na sua saúde. Se nós comermos alimentos que não são saudáveis, pode nos gerar como coisas gordurosas, coisas sintéticas, vai nos gerar o quê? Um colesterol, Deus o livre, os irmãos, uma diabetes, um problema de saúde. Só que quando nós começamos a educar a nossa alimentação e comermos coisas boas, isso também reflete na nossa saúde. E nós começamos a ter mais disposição, muitas vezes a dormir melhor. Porque de fato é isso, nós somos o que nós comemos. E na questão bíblica, no que se diz ao ensino das Escrituras, nós somos o que nós nos alimentamos, ou o que nós absorvemos de conteúdo bíblico, ou o que nós escutamos e aprendemos. J.C. Ryle vai dizer que a falta de conhecimento bíblico é a raiz de todos os erros. Todos os erros é fruto da falta de conhecimento bíblico. E por isso a gente pode virar uma presa fácil para os falsos ensinos. 2 Timóteo 4,3 vai dizer que virá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões no seu ouvido, procurarão mestres segundo seus próprios desejos. Se nós, irmãos, não tivermos apreço de estudarmos a palavra de Deus, de absorvermos um bom conteúdo bíblico, podemos ser presa fácil para a apostasia e para falsos profetas. Há pessoas que se descabelam indo de igreja para outra, muitas vezes não procurando um lugar somente para congregar, mas procurando uma palavra agradável aos seus ouvidos, uma palavra que venha massagear o seu ego, onde muitas vezes a pessoa vive uma vida muitas vezes de pecado, em desobediência à palavra de Deus, mas quando ela escuta uma palavra áspera, ela já sai de perto e procura uma igreja onde tem autoajuda, conforto, consolação. Infelizmente, muitas igrejas, as pessoas dão horas e horas para o louvor, testemunho pessoal, mas nada para a palavra. Quantas igrejas têm trocado uma pregação saudável, doutrina, uma verdadeira doutrina bíblica, para pregar teologia da prosperidade, confissão positiva, curandeirismo, trazendo um movimento chamado muitas vezes como reteté, os movimentos de revelação. E quando se é pregado alguma coisa da palavra de Deus, é uma pregação triunfalista e egocêntrica. Dizer que Deus vai fazer, Deus está te mostrando, Deus vai te dar vitória. Eu não quero dizer que o nosso Deus não cuide de nós nos mínimos detalhes. Eu não quero dizer que Deus não é um Deus também amoroso, que é provedor de nossas necessidades. Mas eu não posso limitar o santo e bendito evangelho que mostra a mensagem de um homem que morreu na cruz, irmão. Perdeu todo o seu sangue, foi deslacerado o seu corpo, levou os nossos pecados para dizer que Deus vai dar uma vitória nossa terrena. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Jesus, ele morreu na cruz, fez tudo isso para que viéssemos fazer a sua vontade, para que viéssemos nos arrepender de nossos pecados, para que viéssemos nos esforçar para termos uma modificação de vida. E todas essas coisas materiais ele pode fazer, depende da vontade dele, mas se ele não fizer, e aí? Tem que ser pregado, mas não. Teologia da prosperidade, criando assim cristãos potentes, cristãos que estão como uma casa edificada sobre a rocha, não, cristãos fracos, que nem aquela expressão que tem cristãos Nutella, que qualquer coisinha já desiste da caminhada. Não vou servir a Jesus não, que o pastor disse que ele ia me dar isso e aquilo, ele veio foi luto, sabe por quê? Porque o evangelho é assim, irmão. O evangelho em sua maioria ele promete luta, é perseguição. Os novos convertidos aprendam isso, é dificuldade.
Um homem chamado Saulo, com a posição, isso é sempre pregado aqui. Quando se converte, passou a ser perseguido. Os próprios apóstolos, todos foram martirizados, todos perderam a sua vida, com exceção de João. Homens sendo mortos, homens queimados em fogueira. E quantos hoje em dia missionários, pastores sofrem em outros países? E aqui no Brasil, tá tendo um avivamento aqui no Brasil. Um avivamento de quê, muitas vezes? Um avivamento que ensina as pessoas a serem ricos. Um avivamento que ensina as pessoas a terem mais desejo de ganhar mais dinheiro e ficarem ricos, do que serem verdadeiros cristãos e praticantes da palavra de Deus. Não, isso não é avivamento. Isso, em sua maioria, não generalizando, é dotado, sabe de quê? De apostasia. A apostasia é deixar a verdadeira fé e agarrar o falso. Então é isso, irmãos. O culto legítimo, irmãos. E muitas vezes as pessoas voltam para casa eufóricas, menos edificadas. Diz, rapaz, o culto foi uma bênção. Eu chorei, fui na frente e você perguntava, o que foi que o pastor pregou? Rapaz, eu não sei, mas foi uma bênção. Um culto legítimo, irmão, nada gira em torno do ego do homem, mas tudo gira em torno da palavra de Deus. E o que tem para nós é edificação e não é emocionalismo. E gira em torno de glorificar a Cristo e não o homem. Por isso nós temos que ser como cristão de Bereia. Os que foram os mais nobres, quando Paulo chega lá e diz que eles avaliam. Esse aí que é conhecido, apóstolo Paulo, que é um grande missionário. Maravilha, vamos receber ele bem, mas vamos analisar primeiro o que ele está pregando. Temos que ser cristãos assim, que analisam, usar nosso espírito crítico para tudo aquilo que a gente escuta. Aonde, irmão? Na internet, no rádio, na televisão, para que assim devemos estar firmes. Mas para nós encerrar, irmãos, com esses fundamentos estaremos firmes. Porque vai dizer, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio o que? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Portanto, seremos firmes nos dias de tribulação. Isso não significa que nós vamos estar ausentes de tribulação, não, irmãos. A casa estava edificada sobre a rocha. Aqui não vai dizer que impediu ela de passar por situações contrárias, não. Mas a rocha não impediu aquela casa de passar por certas circunstâncias, mas ajudou ela a suportar aquelas circunstâncias. Portanto, irmãos, quando nós estamos com a nossa vida edificada em Deus, na palavra de Deus, não estamos ausentes de passar por tribulação, dificuldade, tentações, como outros. A diferença está na forma que Deus nos ajuda a suportar ela. Aquele que a sua vida, a sua casa espiritual está edificada na areia, quando vem essas coisas, cai. Aquele que está sobre a rocha, ele permanece. Não por ele mesmo, não por uma capacidade pessoal alta que ele tem, não, mas pela rocha, por Cristo. Os discípulos que seguiam Jesus passaram por tempestades, passaram por dificuldades, mas a diferença não é as dificuldades, mas como reagimos às dificuldades. Quantas pessoas, irmãos, tiram suas vidas muitas vezes por coisas banais, mas um cristão vai entender o propósito de Deus nas dificuldades. Assim como Jó vai dizer lá no capítulo 42, verso 2: eu bem sei que tudo tu pode ser, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque a confiança não está no restante da estrutura. O homem que edificou a sua casa sobre a rocha, a confiança dele não estava no restante da estrutura. Porque ele comprou o melhor tijolo, o melhor bloco. Porque ele usou uma massa, ele fortaleceu aquela massa de cimento, né? Ele fez uma massa forte, que como é a linguagem que se é usada nos pedreiros, ele fez uma massa forte. Não. A confiança dele está no início de tudo, na rocha. A
confiança do verdadeiro crente está em Cristo Jesus. É o que Daniel 11:32, parte B, vai dizer: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. E seremos firmes nas promessas de Deus. E quando se fala de promessa, não estou falando somente de prosperidade, irmãos, mas nas suas promessas que glorificam a Deus e muitas vezes nos levam a um bem maior em prol da obra de Deus, em prol do nosso crescimento espiritual. Essas são as promessas de Deus reais para a nossa vida. É o que lá em 1 João 2:25 vai dizer, que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a maior de todas as promessas. Então, se nós nos mantermos firmes, o sentimento que sempre nós vamos ter, sabe qual é? Isso vale a pena. Esse é o sentimento que eu tenho certeza que irmãos de vários tempos de caminhada cristã sempre vai dizer: é esse. É difícil, é dificultoso, tem momentos difíceis, tem momentos de tristeza, tem momentos de tentação, tem momentos que a gente acha que não vai suportar, mas no final tenho certeza que todos vão concluir. Mas sabe por que vão concluir? Sabe por que eles vão dizer que suportaram tudo isso? Porque valeu a pena. E eu digo por experiência própria, vale a pena, irmãos, nós perseverarmos e resistirmos até o fim. Temos que resistir até o fim. A Bíblia vai falar de muitas pessoas que desistiram. Demas desistiu, amando o presente século. A mulher de Ló, ela olhou para trás. O alicerce, ele é feito no princípio da construção, a fim de suportar aquela estrutura até o fim da vida útil da casa. Eu não estou falando, irmão, que a nossa caminhada ela vai ser perfeita em todo momento. Mas se nós nos mantivermos firmes em Deus, não iremos desistir. Seremos fortes, não porque somos inteligentes, não porque temos dinheiro, fama, amizade fluente. Eu sei que a caminhada é difícil, mas como os discípulos falaram para Jesus após aquele sermão, que eles chegam e dizem assim: Senhor, quando ele fala de beber o sangue, comer a carne, o pessoal está escandalizado, estão tudo indo embora, e Jesus diz: vocês vão também. E que tenhamos no nosso coração esse sentimento que teve no discípulo: Senhor, para onde iremos nós? Aliás, para quem iremos nós? Se somente Tu tem a palavra de vida eterna. Irmão, se está difícil, mas para onde a gente vai? Lá para o mundo? Não. A gente olha para lá e a gente vê caminhando rumo à ira de Deus, à condenação. Para onde iremos nós? Aqui é o nosso lugar. Aqui é a nossa habitação. E é isso, irmãos. Deus sempre levantou homens e mulheres, jovens, senhoras, no passado que amaram a sua palavra. O objetivo dessa mensagem aqui é simplesmente esse: sairmos daqui amando a palavra de Deus, desejosos de ouvir, aprendermos a palavra de Deus e para que ela seja colocada em prática. Então, que se estamos fazendo isso, vamos fazer mais. Se não estamos fazendo, não faça ser inútil esse momento que nós estivemos aqui. Guardemos essa palavra no nosso coração e coloquemos em prática, para que o nome de Cristo seja glorificado em nossa vida e obtenhamos edificação espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.